Para quem estiver com a palavra de Deus, quem estiver com a Bíblia, Mateus capítulo 3. Veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Palavra da salvação. Quando a gente lê esse trecho, a gente tem que pedir muito a Deus a graça de que às vezes os nossos ouvidos, por estarem tão acostumados a ouvir sempre, a gente não presta muita atenção mais, porque já escutei tantas vezes esse relato do batismo, então a gente já não presta atenção. São João Batista para nós é a nossa imagem. Porque principalmente quando a gente começa o ano, a gente fala assim: nossa, mas eu preciso tanto melhorar de vida. Eu preciso mudar, eu preciso voltar mais para Deus, eu preciso ter uma vida de mais direção, eu preciso estar melhor, Deus precisa me ajudar a caminhar. Então a gente sempre acha, e sempre estamos mesmo querendo viver uma vida com mais dignidade, né? Viver uma vida, fazer as coisas mais corretas, de acordo com o olhar de Deus. Mas a gente percebe que esse esforço nosso sozinho, ele é insuficiente. A gente começa a caminhada, vocês prestem atenção em todos os anos. A gente pega uma agenda, faz um tanto de propósito. Não cumpre nem no meio do ano, cumpriu nada do que fez de promessa no início. Porque só o esforço humano não dá. Nós vamos cansando e de repente a gente volta na mesma mediocridade. E é contra essa palavra que eu quero falar hoje. É a nossa mediocridade espiritual. É isso que nós temos que lutar contra isso. Então eu fico imaginando, né? João Batista fazia esse batismo da conversão, de fazer com que as pessoas reorientassem a vida para Deus. João Batista estava lá batizando, de repente quem está na fila para ser batizado? Jesus. Pode imaginar o desconcerto de João? Eu fico imaginando, né, a humildade de Jesus ao estar na fila, no meio de todos os pecadores. Aí a gente começa a se ver, né? Às vezes a gente não tem a menor tolerância de falar: não, mas eu tenho uma fila para enfrentar, né? Às vezes a gente entra num lugar que está cheio, a gente sempre quer ganhar vantagem, e chega e fala assim: você sabe quem eu sou? O único que podia ter falado isso era Jesus. Você sabe quem que eu sou? E ele estava ali, olhando as pessoas, ouvindo tantas coisas que ele deve ter escutado. Imagina o próprio Deus ali, paradinho na fila, esperando a vez dele para ser batizado. Fico imaginando que Batista deve ter quase morrido na hora dessa. Deve ter ficado completamente desconcertado. Ele falou: mas o senhor aqui... Ele deve ter visto que tinha alguma coisa diferente. Tem uma coisa diferente ali, ó. Tem um mistério. Tem aquele outro. Pode imaginar, ele tinha a vida toda voltada para esse dia. A vida dele inteira era para anunciar que existia alguém muito maior do que ele. Aquele que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés. Aí de repente Jesus está diante dele, fala: me batiza. Ele falou: não posso fazer isso não. Jesus falou: batiza, você tem que fazer, meu filho, vamos cumprir o que precisa ser cumprido. Quando ele falava: é porque precisa de vir alguém, depois de mim virá alguém que vai batizá-los no fogo e no Espírito. E é disso que a gente precisa. Porque só a nossa intenção de querer melhorar, sem a ação de Deus em nós, a gente não sai do lugar. E o que nós precisamos de viver de verdade é o Espírito Santo que vem nos queimar, nos dá de verdade uma outra orientação. Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue ter alguma coisa que nos mantenha apaixonados, que nos mantém no caminho, naquela alegria, naquela disposição de viver na presença do Espírito. E é tão interessante que quando a gente foi batizado, né? Lá quando o neném foi batizado, naquele momento, que Deus não faz nenhuma mágica externa na hora do batismo, mas é na alma.
E lá naquele momento Ele coloca dentro de nós as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Foi colocado no coração de cada um. E o batismo na nossa vida é um dom que nós recebemos, porque através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Só que, para que isso cresça em nós, para que essa fé cresça, para que essa esperança cresça, ela tem que ser alimentada. Então é como eu recebo um convite de um amigo, e para receber e começar uma amizade, eu tenho que dizer sim a esse amigo, porque Deus não trabalha sem a nossa liberdade. Guardem isso. Deus nunca vai te obrigar a nada. Ele sempre tem o melhor, mas se você quiser, guardem isso. Guardem isso. Deus não te obriga, porque Ele não precisa, vou repetir isso a vida inteira, Ele não precisa de escravos. Deus quer, cada um de nós somos livres, porque o amor é livre, você não obriga ninguém a amar. Amar é uma decisão. Ele já nos ama, mas espera que a gente responda ou não. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que dizer um sim à sua amizade, eu digo um não a um tanto de coisa que não faz parte dessa vida de graça. Compreendem? Então é um sim a Ele e um não às outras coisas. Mas isso é uma caminhada. Então, quando Ele colocou isso em nós, é preciso que a gente alimente para que isso cresça. A grande maioria de nós guardou isso, escondeu, e vivemos a vida parecendo mais cebola do que batata. A gente só tem casca. É tanta casca de projeto, é tanta casca de ilusão, é tanta casca, que quando acaba de tirar as cascas todas não sobrou nada. Eu já falei sobre isso. Que a gente deveria, na verdade, ser uma batata. Porque quando você tira a casca, por mais feinha que ela seja, ela tem uma substância para dar sustentação. A cebola vai tirando as cascas, não sobra nada. Então nós temos que ver como é que nós estamos caminhando nisso. A gente vive num mundo, porque se a gente só fizesse silêncio, a gente caminharia. Mas a gente não faz mais silêncio, porque a nossa vida é tão barulhenta e é tanta coisa que nós temos durante um dia para viver, que nos sobra espaço para Deus. Principalmente numa sociedade que a gente vive, onde não é estimulado orar, não é estimulado acreditar. Isso não é estimulado. Imagina, viver uma vida na presença de Deus, isso não é estimulado. No mundo onde tudo é baseado no exterior, Deus passa a ser objeto. E é objeto que na vida de um tanto de gente não faz a menor diferença ter ou não ter. Aliás, Filó, ele não faz diferença para mim. Que pena. Para mim ele é essencial. Então, olha, é quando a gente para poder pensar, como é que vai crescer esses dons que foram colocados dentro de mim? Eu preciso alimentar. Então, se o mundo já não me dá espaço ao silêncio, eu preciso criar o silêncio para poder me alimentar. Eu preciso ser alguém que escuta Deus que fala. Eu preciso ler essa palavra e me alimentar dela. E eu preciso me alimentar dos sacramentos e da Eucaristia. Fico feliz de saber que vocês todos hoje devem ter comungado e assistido uma missa. Que coisa espetacular. Que hoje você sai com o Espírito renovado, no ânimo de Deus, porque recebeu o Espírito Santo de Deus na Eucaristia. Recebeu Deus vivo para poder dar força para caminhar. E olha que coisa linda, né? Se a gente estudar lá em Isaías, a gente vai ver que lá em Isaías falava, se o Senhor rasgasse o céu e descesse. Na hora que Jesus é batizado, na hora que ele está em oração, né, gente? Porque na hora que Jesus está sendo batizado, ele está em oração. E ele não rezou, não foi por ele, não, gente, foi por nós. Pode ter certeza que ele rezou por cada um de nós. Tem certeza que ele lembrou de cada um, ele rezou por cada um de nós naquele momento do batismo. Ele orou. E naquele momento, o que diz a palavra de Deus? Que o céu se abriu. Então, quando Jesus nasce, os anjos vêm avisar os pastores que nasceu Jesus. As estrelas vão avisar os magos que nasceu o Salvador. E quando Jesus é batizado, é a voz do Pai que anuncia que esse é meu filho que está no mundo. É tão bonito isso. E o Espírito Santo vem com doçura. Então preste atenção. O céu se rasga. E é tão lindo porque aí a gente entende que Deus não se esconde de nós. Ele rasgou o céu. Ele não se esconde. Deus está conosco. Ele quer viver a sua vida com Ele. Ele caminha junto.
E é essa experiência de um Deus que caminha, de um Deus vivo, de um Deus que mostrou a cara, né? De um Deus que se fez carne, de um Deus que está presente conosco até o fim. É essa experiência que nós batizados temos que viver. É a experiência de entender a mesma frase que Jesus entendeu. De entender que com o batismo eu ganho uma dignidade, a dignidade de ser filha, de ser filho. Qualquer um? Não, amado. Amado. Então a partir de agora eu tenho uma vida de filho, de filha de Deus. E é isso que eu gostaria que vocês experimentassem. Porque quando a gente vive essa consciência de que eu sou um filho de Deus, então Batista falava, o machado está na raiz, ele vai cortar, e anunciava um Deus que ia punir todo mundo. Vem Jesus e revela um Deus de amor e de misericórdia. Então, qual é a experiência que você tem com Deus na sua vida? Porque às vezes, Filó, não, eu já ouvi falar de Deus, de vez em quando eu vou à igreja, mas você não vive essa experiência, essa intimidade de um Deus que caminha com você, um Deus de verdade, que traz, quando a gente ganha um presente, como nós ganhamos esse dom de Deus, a resposta é uma resposta para viver uma vida com alegria e dignidade. Eu ganhei uma vida em Deus. Eu sou filho e ganhei de presente a filiação de uma vida que é eterna. Isso é uma consciência. Só de saber que eu tenho um Deus que me ampara, que cuida, que ama, eu posso viver com confiança. É isso. E se você tem confiança, se você é amado, qual que corresponde a isso? A sua alegria. Você vê feliz, igual um menino de mão dada com o pai. Já falei dessa imagem tantas vezes. Sabe por quê? Vai preocupar com o quê mesmo? Essa confiança que eu queria colocar em vocês, quer dizer, a gente não convence, né? Quem convence é o Espírito Santo, que tem que fazer com que vocês façam uma experiência de uma vida caminhando com Deus vivo. Eu quero, quando eu falei que eu ia ligar para a Paty para que ela cantasse, porque como eu gostaria que vocês recebessem a fusão do Espírito, para que vocês saíssem assim, realmente, né? Com essa experiência de começar a viver uma vida em Deus, é com Ele e nele. Porque quando você vive nessa consciência de ser filho, tudo na sua vida é graça. A chegada de um filho é uma graça. O encontro com alguém que você gosta, de uma pessoa que às vezes é uma luz. E às vezes a presença no consultório de pacientes, de clientes tão fantásticos, né? Que a gente nem gostaria que a consulta acabasse, né? Tem pessoas que entram no consultório que a gente gostaria de ficar o dia inteiro conversando, né? Então são essas experiências, a gente passa a ver tudo isso como graça de Deus, como presença de Deus. E a gente começa a viver a vida sabendo que por trás de tudo que eu estou vivendo tem a mão de um Deus que me ama. E que me permite encontrar com fulano, e que me permite um encontro com Beltrano, e te permite realização de coisas que eu falo, gente, mas quem sabia disso era só ele. Sim, mas ele é seu pai. Então ele concede. Então viver nessa alegria, nessa entrega, né? Essa experiência de filho, a gente precisa se perguntar, será que eu tenho de verdade desejado acolher o Espírito de Jesus? Será que de verdade eu tenho permitido me nutrir das coisas que de verdade vão me levar a viver uma vida interior? Porque nós vivemos num mundo que não tem interioridade. Nós temos exterioridade, nós não temos interioridade. Então nós precisamos de alimentar o Espírito. E vocês observam o que é uma pessoa que se alimenta e tem uma vida interior, e das pessoas que só vivem à base do exterior. É na hora que a gente está vivendo um momento difícil, como nós estamos vivendo, onde a gente não consegue se manter. Quem nos sustenta? O que te sustenta de verdade é o que está dentro de você. É Deus que carrega conosco. Né, gente, mas eu estou aonde? Com o Senhor. Ele que é o meu Deus, o meu Pai. Então é nesses momentos onde a gente é chamado a viver a nossa fé de verdade. Né, assumir aquilo que cremos, né? Hoje quando eu acompanhava uma nenenzinha que falecia, e eu liguei para a mãe adotiva dela cedo, para ir para o CTI, e quando ela estava muito grave, eu falei com a mãe, ela teve um quadro súbito essa madrugada, uma pior absurda, ela fez uma ruptura intestinal horrorosa. E quando eu chamei por ela, a menina estava tão bem ontem que a mãe perguntou, quando eu liguei, ela falou, só vai me dar alta? Eu falei, não, querida, vem para cá, que tá bom não.
E a história de vida dessa menina é muito dura, porque acho que a mãe, como diz a moça que adotou ela, que é irmã da mãe, falou: doutor, eu não sei nem se a minha irmã sabe que teve essa menina, ela era tão dependente de droga, vivia tão caída, que eu não sei nem se ela sabe que ela teve filha, nem sei se ela sabe. E ela nasceu com um problema de coração gravíssimo, gravíssimo. Já tínhamos feito 2 cirurgias cardíacas nela. Ela estava no interior esse final de semana, quando eles me ligaram que ela não estava bem. Eu falei: pode vir, que a gente tem vaga, pode vir, que a gente acode ela aqui de novo no CTI. E aí, quando eu vi que ela estava piorando muito, eu falei com ela: por acaso essa menina foi batizada? Não. Falou: mas é agora. Vai morrer pagando de jeito nenhum, aqui no CTI, mas não. Vamos buscar uma água benta, agora nós vamos batizar. E aí, era o momento que eu estava conversando com ela. Eu falei: você sabe quando eu estou pedindo o Espírito Santo, porque eu estou pedindo o batismo para ela, você tem ideia de que eu estou pedindo para ela? E aí eu fui explicando o batismo, eu fui fazendo o batismo, falei que aqui não vai dar tempo de chamar um sacerdote, que sou eu mesma. E fomos rezando, e quando eu batizei, consagrei ela a Nossa Senhora, que eu falava com ela: você vai conhecer uma mãe mais doce do que essa que cuida de você. E quando eu falava com ela do anjo da guarda dela, porque está escrito em Lucas, que Jesus disse que o anjo da guarda das crianças está constantemente diante da face de Deus, intercedendo a Deus por eles. Por isso que tudo que a gente fizer ao menor, faremos a ele. Então eu falei com ela: você tem um anjo da guarda, vou chamar ele para ficar aqui agora de prontidão, para tomar conta. E quando a gente viu que ela não daria conta nem de descer para o bloco, o pessoal fez procedimento lá dentro do CTI, que ela não tinha condição clínica de descer. Eu conversei muito com ela, com essa mãe, falei com ela: de verdade, quando eu falo essas coisas com você, falei com ela, eu falo porque eu creio. E creio que quando a morte, ela nos tonteia, mas não nos derruba. E que de verdade eu creio que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. A morte vai me estontear aqui dentro, a gente fica chateado, fica todo mundo derrubado lá no CTI, mas nós damos conta porque cremos num Deus, e creio que a hora que ela fechar os olhos, ela irá voltar para casa. Eu creio. Então, por isso, falei com ela: eu queria te fazer uma proposta, uma graça que a gente precisa pedir a Deus, a graça da gratidão. Porque tem pessoas que passam pela vida e não conseguem ser grato a nada. Então, vamos pedir a Deus a graça. Falei com ela: vamos pedir a graça da gratidão. Vamos agradecer a Deus, porque ela veio, porque ela ficou na sua vida, porque você cuidou dela. Imagina se ela tivesse ido para algum outro lugar, para uma creche. Ninguém ia cuidar dessa menina como você cuidou. E ela ainda falou comigo: oh, doutora, não foi nem ela que me achou, eu que achei ela, foi ela que me achou, porque ela me transformou. Falei: olha que espetáculo, vamos agradecer, vamos lá. Depois nós conversamos muito. Eu falei com ela: tá vendo por que a frequência está oscilando de coração? Até com adrenalina de 3, nós já passamos até a literatura. Todos os remédios dela, nós já passamos a literatura, de tanto desespero pela que ela fique. Nós estamos sendo egoístas. Falei: vamos repensar, tudo que ela ainda tem que passar por cirurgia cardíaca, não é muita coisa. Deus quer a vida. Quer a vida dos filhos dele. E a vida em plenitude. Ele nos quer feliz. Quer essa menina correndo. Tem um paraíso que nos espera. Fica segurando ela aqui. Nós somos egoístas demais. Deixa ela ir. Ela falou: não dou conta. Eu falei: claro que dá. Uma mulher que não sabia nem sair no interior, vir enfrentar a capital e deu conta de tudo. Você mesmo falou isso. Não vai dar conta de dizer a ela obrigado? E falar: pode ir. E é das coisas mais bonitas que eu acompanho, né? Que é na hora que a mãe fala: pode ir. Pode voltar para casa, que eu te encontro, o monitor zero. Ela falou: agora? Eu falei: agora nós vamos pôr no colo, a gente abraça, a gente despede. E eu falei com ela, na hora que eu batizava ela, eu falava: eu não sei qual é o propósito do Senhor Jesus. Se for para que você dê conta, Ele fará você dar conta. Se não for, te encontro lá. Assim espero. Estou fazendo de tudo para conseguir ir para o céu. Então, te encontro lá, que você vai direto. Então, te aguardo lá. Eu falei com ela: coragem. Falei com essa mãe: coragem, olha que bonito que você vai dar conta de dizer agora. E foi a conta dela dizer à criança: pode ir. Ela zerou. Porque esse laço de amor e essa certeza, ela estava de mão dada com ela. Falei: ela vai soltar a mão, quer pegar a mão de Deus. A hora que você dizer a ela: pode ir, você foi só um anjinho que passou por aqui e deu um beijo. Falei: mas é porque batizamos. Eu falei: sabe, o maior presente que a gente pode dar a alguém é o direito de voltar para o céu. Então o batismo nos dá esse direito que a gente passa a ser filho de Deus. Gente, o dia que a gente entender esse dom que nós ganhamos, nós vamos viver a vida de joelho falando: obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor me fez, me trouxe essa dignidade da filiação. Ainda me dá a graça de poder caminhar com Deus vivo, para viver na alegria de ter Deus conosco.
de viver essa vida que só pelas nossas próprias forças nós não nos damos conta. A nossa transformação, a nossa alegria, entender que eu posso viver essa vida como um dom. Fala, obrigado, Senhor, eu ganhei de presente uma vida, só podia não ter sonhado comigo. Eu podia não ter me desejado, então eu não estaria aqui. O Senhor me quis, e me quis para a eternidade. Então me ajuda a sair da minha mediocridade espiritual, Senhor. Eu não quero ser um cristão amargo, eu não quero ser um cristão destruído, eu não quero ser um cristão que se arrasta, eu quero um cristão que tem peito aberto, eu quero um cristão que no momento que o mundo está pedindo para nós, já falei semana passada, que a gente dê testemunho com alegria de que, por maior que seja a dificuldade, nós não estamos sozinhos. Então eu vou repetir de novo, não tenhais medo do que vier. Não podemos ter medo, nós temos Deus conosco. Ele caminha conosco e Ele está vivo. Vivo. É isso que eu quero que vocês experimentem. Como eu gostaria que vocês tivessem essa vivência para poder também buscar outros, para experimentar a mesma coisa a partir da sua experiência. Que as pessoas ficassem interessadas, porque quando a gente já tem o ouvido nele, já está aberto para ele, você escuta a palavra com outro ouvido. Se você falar, ai que chatice escutar isso de novo. Não, olha quanta coisa vimos aqui agora, às vezes eu não tinha prestado atenção em algum detalhe. Então é Deus que nos convida, fala, hoje eu também te busco e te renovo, hoje eu também te trago na minha presença, olho para cada um de vocês e falo, tu és meu filho, tu és minha filha amada. Estava sofrendo por causa de quê mesmo? Esqueceu que tem pai? Quando eu vejo as pessoas assim tristinhas, eu falo, o que foi? Está esquecendo que tem pai? Jesus já contou que a gente tem um pai e que Ele vive para nós, vive debruçado para nós. Qual é o nosso problema? A gente acha que Deus é contrário à nossa vida, que Deus não nos quer feliz. Ao contrário, não tem ninguém que te ama igual. Não tem ninguém que quer mais te ver feliz do que o pai. Nem todo mundo aqui é pai e mãe, mas todo mundo aqui é filho. Essa experiência que eu quero que vocês tenham. Sabe, filho abandonado em pai? A gente é mal acostumado mesmo. Por quê? Porque eu tenho um pai. Ah, a situação está difícil, mas eu tenho um pai. E Ele vai fazer. E Ele não vai deixar os filhos dele na penúria. Ele vai nos ajudar. É essa certeza que a gente caminha. Então a gente descansa em Deus. E é tão interessante que eu tenho uma amiga, né? Uma freira amiga que eu nunca vi. Olha que interessante. É os amigos que Jesus vai pôr no seu caminho, não é? Eu falo que Ele põe um monte de amigos na minha vida que a gente nunca se viu. E esse é lá do sul do país. Olha que coisa interessante. Ela mora num mosteiro, aquelas freirinhas descalças, que fica escondidinha, enclausurada. Olha como é que Jesus me presenteia. A primeira coisa que ela faz, durante a minha corrida de leito no CTA, fica em oração, para que Deus me ilumine. Olha aqui, olha os presentes que eu ganho. É demais. E essa semana chegou uma carta dela para mim. E ela mandou um texto para mim, que eu acho que eu tenho que mandar esse texto para vocês, porque o texto é simplesmente maravilhoso, de um autor desconhecido italiano, que fala essas coisas que eu falo com vocês. Ela falou que lembrou de mim, por isso me mandou. Dessa confiança incondicional nesse amor do Pai. Dessa confiar, você entrega alguma coisa para Deus, e Jesus fala no texto, não fica pensando como é que você vai resolver isso. Porque o demônio quer que você fique pensando para tirar você da minha presença. E te deixar super preocupado. E falar, vai ser assim, vai ser assado. Para, não pensa nisso. E é tão bonitinho que Jesus coloca assim. Fale comigo assim, ó. Pensa tu. Como é que você vai resolver isso? Pensa tu, vou pensar nada, vou fazer outras coisas. Pensa tu no problema. Eu não. Eu já entreguei para o Senhor. Essa confiança incondicional. A gente precisa aprender a ser menino. Diante dele. Entrega a mão, falei disso aqui no Réveillon. Dá a mão. Está escrito em Isaías 65, versículo 2. Todos os dias eu estendo a mão para um povo rebelde. Qual é a nossa reação? Dá a mão para ele. Passa super bom de preferência. Cola em Deus. E aí Jesus fala com uma mística assim, francesa. Não, as pessoas até já têm coragem de me dar a mão. Algumas já têm. Mas eu pergunto, ele fala, você já tem coragem de fechar os olhos? Dá a mão e fecha os olhos. Deixa eu te levar. Você tem coragem? É esse o convite. A gente vai viver no Espírito. Por quê? Porque eu sou filha. Se eu sou filha, eu sou amada. Se eu sou amada, eu sou cuidada. E Ele vai providenciar tudo na nossa vida. Deus nos ama. Como é que eu vou dar conta de viver isso, Filó? Com a Eucaristia diária. Vou morrer falando isso. Com missa mesmo. Tem que participar. Com a palavra de Deus.
com os sacramentos. Não deixem de confessar, não deixem de comungar, não deixem de ler a palavra, não deixem de fazer o seu momento de oração, sozinha. Porque isso transforma todos esses dons que Deus colocou no nosso coração no dia do batismo. Porque assim a nossa vida espiritual irá crescer. Porque o batismo não é algo que acontece do ponto de vista físico. É o que eu explico para os pais na hora que eu estou batizando. Não tem mágica, não vai acontecer nada do lado externo da criança. Acontece a graça na alma. É assim que aconteceu conosco. É assim que é para continuar acontecendo. É Deus trabalhando sempre no nosso coração. É o nosso interior que precisa ser renovado. Porque é Ele que nos dá força para caminhar. Ele que nos dá coragem de caminhar. Como? Com alegria. Então essa é a proposta de hoje. Nós vamos pedir a Jesus. E a Patrícia vai cantar, não sei se ela está programada não, mais do Espírito Santo. É para pôr fogo, né, Patrícia? Para queimar, né? Eu estou aqui suando em tempo de morrer, deve ser o Espírito Santo queimando. É para queimar mesmo, né? É queimar, deixar esse fogo queimar a nossa vida medíocre, queimar nosso medo, queimar essa desconfiança de um amor incondicional, de um Deus que já se rasgou, já se mostrou, que não se esconde e fala assim, estou aqui, eis-me aqui. Não é aquilo que ele fala, não tenhais medo, quando ele está andando no mar e o pessoal tem medo de madrugada, ele fala, calma, não tenhais medo, sou eu. Esse Deus que quer caminhar conosco, só hoje, não, todo dia. Quando eu acordo eu falo, não, mas é com Ele que eu ando, isso é um espetáculo. Eu estou perfeito com saúde para viver para Ele, com Ele nele, andar nessa aventura única de Deus. É essa experiência que o mundo está pedindo. As pessoas não querem isso aqui de cor, as pessoas querem que você experimente, passe da sua experiência de Deus vivo para o outro. É isso que as pessoas precisam. É desse Deus que contagia. Que vocês possam, com a vida de vocês, testemunhar que Jesus está vivo. Que Ele nos ajuda a viver todas essas experiências. E que por isso a gente não tem medo. E por que você tem essa alegria? Porque está ancorada nele. É assim. Então, meus queridos irmãos, um dia nós temos que estar todo mundo junto no céu. Imagina o que é que nos espera. Um espetáculo à parte. Mas vamos caminhar aqui, vamos buscar outros cristãos, outros batizados, que estão mortos. Batizou e enterrou. Enterrou o dom. Não sabe nem que foi batizado, não fez diferença na vida dele. Ou o batismo é o maior dom que nós já recebemos de Deus, Pai. Então hoje nós vamos agradecer a Ele por ter nos adotado, por ter nos amado desse jeito, por continuar nos amando a cada dia. Apesar da nossa miséria, apesar das nossas infidelidades, apesar de tantas vezes dar as costas para ele achar que a gente já é grande, igual o menino de 1 ano que aprende a andar, mal se sustenta e acha que não precisa mais de ninguém, bate a mãozinha e fala, dá licença. Fazemos assim com Deus. Vamos falar com Ele, Senhor, eu dependo do Senhor e eu quero viver nessa tranquilidade, ser sua filha, ser seu filho amado. E que nada, Senhor, nada me faça ter medo. Me ajuda com a minha vida a dar frutos de amor e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.